Hoje começamos nossa história na Irlanda antes de seguir para a Inglaterra. Então, relaxe enquanto vamos para o século XIX. Catherine Webster nasceu no ano de 1849, na pequena comunidade rural de Keelan, no condado de Wexford, Irlanda. Seus pais eram um casal respeitado e trabalhador e, embora não tivessem muito dinheiro, tentavam educar seus filhos para serem bem comportados e obedientes. Catherine, no entanto, logo começou a ganhar a reputação de ser uma criança desonesta. Ela era frequentemente pega roubando e desobedecendo seus pais. Em 1864, ela foi enviada para a prisão por furto, e logo após sua libertação em 1867, quando ela ainda era adolescente, decidiu deixar a casa e começar uma nova vida na Inglaterra. Ela roubou algum dinheiro e comprou um bilhete de barco e navegou para Liverpool. Foi um momento emocionante para a jovem Catherine, pois Liverpool era muito diferente do ambiente rural a que ela estava acostumada. A vida era dura para uma adolescente pobre na era vitoriana, mas a criação empobrecida de Catherine a tornou uma garota forte e resiliente, e embora ela não prosperasse, ela conseguiu se manter. No entanto, ela não conseguiu se manter fora de problemas, e em 1868 ela foi pega roubando e enviada para a prisão por 4 anos. Após sua libertação da prisão em 1872, Catherine decidiu ir para Londres, pois sabia que havia melhores oportunidades de emprego na capital. Não demorou muito para ela encontrar trabalho doméstico em Wandsworth. Mas após alguns meses, ela saiu e encontrou seu caminho para o bairro de Hammersmith, em Londres, onde conheceu Henry e Anne Porter. Ela ia com a senhora Porter para lavar roupas e fazer trabalho doméstico. Por fim, ela conseguiu um emprego como governanta e mudou-se para Notting Hill para trabalhar para o capitão Woolbest. Durante seu trabalho, ela conheceu um homem chamado Strong. Catherine foi morar com ele e, embora ele pudesse sustentá-la, seu método de ganhar dinheiro não era totalmente legal. Não demorou muito para Catherine engravidar e no dia 19 de abril de 1874, ela deu à luz a um menino. Logo após dar à luz, o Sr. Strong a deixou e Catherine teve que se sustentar e ao seu filho. Ela voltou aos antigos hábitos e começou a roubar novamente. Ela foi pega e julgada e no dia 14 de abril de 1875 foi condenada a 18 meses de prisão. Pouco depois de ser libertada, ela entrou em conflito com a lei novamente, sendo condenada a mais 12 meses de prisão em 18 de janeiro de 1877. A vida era muito difícil para Catherine. O período vitoriano viu Londres se transformar em uma das maiores cidades do mundo. E, apesar de sua riqueza, Londres era um lugar de imensa pobreza, com muitos londrinos vivendo em acomodações apertadas e sombrias. Enquanto estava na prisão, Catherine deixou seu filho aos cuidados de sua amiga chamada Sarah Creese, que ela conheceu enquanto trabalhava como doméstica em uma das elegantes casas da cidade. Em janeiro de 1879, Catherine mudou-se para o distrito residencial abastado de Richmond, um local muito elegante e procurado, situado ao lado do rio Tamisa. Sua amiga Sarah Creese havia adoecido, então foi acordado que Catherine seria sua substituta temporária em uma das grandes casas de Richmond. A senhora da casa era muito amiga de outra residente local chamada Julia Thomas e sabia que ela precisava de uma empregada doméstica, então recomendou Catherine. A senhora Thomas morava em 2 chalés Mayfield, Park Road, Richmond. Ela havia sido viúva 2 vezes e agora vivia sozinha. Os vizinhos questionavam por que ela precisava de uma governanta, mas ela considerava que empregar uma lhe daria um status social mais alto e com o dinheiro que lhe restou após a morte de seus maridos, ela tinha os meios financeiros para empregar uma. Ela pensava que uma governanta significaria que ela poderia visitar e entreter seus amigos com mais frequência e também seria uma companhia para ela mesma. O relacionamento entre as duas logo começou a desandar. A senhora Thomas era conhecida por ser simpática. Ela estava em meados dos 50 anos e havia trabalhado anteriormente como professora, mas era um pouco obsessiva com limpeza, e depois que Catherine terminava de limpar, ela ia verificar o trabalho e apontar tudo com o que estava insatisfeita. Nas noites de folga, Catherine costumava ir ao pub local e voltar para casa tarde e geralmente bêbada.
Isso perturbava a Sra. Thomas, pois ela era uma senhora pequena e de temperamento suave, e sua governanta era uma pessoa jovem, forte e temperamental. Conforme as visitas ao pub se tornavam mais frequentes, a Sra. Thomas começou a temer um pouco sua empregada. Ela confidenciou aos seus amigos e contou-lhes sobre o comportamento imprevisível de sua empregada. Todos concordaram que ela deveria demiti-la e procurar uma nova governanta. Depois de estar em sua posição por um mês, a Sra. Thomas disse a Catherine que dispensaria seus serviços. Eles concordaram que seu último dia de serviço seria no dia 28 de fevereiro de 1879, mas Catherine não conseguiu encontrar outra posição ou lugar para morar, então persuadiu sua senhora a deixá-la ficar mais alguns dias até o dia 2 de março. O dia 2 de março de 1879 era um domingo, e a Sra. Thomas sempre ia ao culto da igreja à noite. Este era o dia em que Catherine deveria estar deixando a casa, mas em vez de arrumar suas coisas, ela foi ao pub. Ao retornar, a Sra. Thomas estava furiosa com ela e discutiram intensamente. Irritada e frustrada com sua empregada, a Sra. Thomas foi à igreja. Ela não disse muito para as pessoas que participaram do culto da noite, e alguns de seus amigos notaram que ela parecia agitada. Mas após o culto, ela voltou para casa esperando que sua governanta estivesse mais calma e pronta para desocupar sua propriedade. Ela foi direto para o quarto dela, pois queria se trocar. Enquanto ela tirava o chapéu, Catherine a seguiu até o quarto e a discussão começou novamente. Catherine não havia encontrado outra posição e estava extremamente ansiosa sobre a situação em que se encontrava. Então, de repente, enquanto os gritos continuavam, Catherine atingiu a Sra. Thomas na cabeça com o cabo de um machado. A Sra. Thomas conseguiu chegar ao topo das escadas antes de Catherine, agora preenchida de raiva, empurrar sua senhora escada abaixo. Ela então correu para baixo e desferiu mais um golpe fatal na Sra. Thomas. Ela olhou atentamente para o corpo dela, mas a Sra. Thomas estava morta. Agora Catherine começou a entrar em pânico. Ela ficou presa tempo suficiente para saber seu destino. Ela havia matado sua senhora? Catherine pensou por um momento e então elaborou um plano. Ela sabia que sua senhora era conhecida por frequentemente ir para o continente, muitas vezes partindo sem deixar seus amigos ou parentes saberem de seu paradeiro por semanas ou meses. Então, Catherine só precisava se livrar das evidências e dizer que sua senhora tinha ido embora. Ela tinha que se livrar do corpo, mas não podia correr o risco de ser encontrada, então surgiu com algo bastante bizarro. Ela começou a cortar o corpo da Sra. Thomas e a ferver as partes do corpo no cobre da lavanderia, que geralmente era usado para lavar roupas. Depois de fazer isso, ela começou a limpar a bagunça. Todo esse trabalho era exaustivo, então Catherine foi ao pub para tomar uma bebida e descansar, e depois voltou para casa para dormir. No dia seguinte, ela fez uma fogueira na cozinha e colocou os ossos de sua vítima. Em seguida, ela cuidadosamente embalou as partes do corpo cortadas em caixas e sacos de pano, forrados com papel marrom grosso. Quando terminou, restaram a cabeça e o pé da Sra. Thomas. Então ela saiu e jogou o pé em uma pilha de lixo em Twickenham, nas proximidades, e colocou a cabeça em uma bolsa. No dia 4 de março, Catherine visitou seus amigos porteiros em Hammersmith. Ela vestiu algumas das roupas e joias da Sra. Thomas. Ela também levou uma bolsa com partes do corpo. Ela contou aos porteiros que nos 6 anos desde que os viu pela última vez, ela se casou e teve um filho. E ficou viúva, mas teve a boa sorte de herdar uma casa em Richmond. Ela convidou o Sr. Porter e seu filho Robert para o pub e, ao atravessar uma ponte, jogou uma bolsa no rio Tamisa. Ela já havia jogado algumas bolsas no rio, mas precisava se livrar de um baú com os restos de sua vítima, então perguntou a Robert Porter se ele poderia ajudá-la a carregar uma caixa até a estação. Claro, ele concordou e voltou com Catherine para a casa para ajudá-la a transportá-lo até a estação, o que significaria atravessar o rio novamente. Na metade da ponte de Richmond, ela pediu ao rapaz para deixar a caixa e disse que o alcançaria em breve. Então, Catherine empurrou calmamente a caixa para o rio Tamisa. Seu plano para se livrar do corpo estava funcionando, no entanto, no dia seguinte, a misteriosa caixa foi descoberta perto da Ponte Barnes por um homem chamado Henry Whitley. Ele a abriu e ficou espantado ao encontrar partes de corpo mutiladas.
Ele relatou sua descoberta à polícia. Por volta do mesmo tempo em que o pé foi encontrado em Twickenham, a polícia examinou as evidências e concluiu que o pé e os restos pertenciam à mesma pessoa. Eles não tinham uma cabeça, então não havia como identificar o corpo. Os jornais apelidaram o assassinato inexplicado de Mistério de Barnes. Ao invés de deixar Richmond, Catherine persistiu em tentar obter mais dinheiro da mulher que havia matado brutalmente. Ela visitou comerciantes e agiotas, fazendo o seu melhor para vender os pertences imóveis da Sra. Thomas. Ela até continuou a usar os vestidos de sua vítima. Quando alguns homens apareceram na casa para recolher os móveis, a vizinha ao lado, Miss Ives, ficou desconfiada. Ela não via a Sra. Thomas há um tempo e reconheceu que Catherine frequentemente usava suas roupas. Ela questionou os carregadores sobre quem solicitou a retirada dos móveis. Quando eles responderam, Sra. Thomas, e apontaram para Catherine, Catherine sabia que logo seria descoberta. Ela não se dava bem com a Sra. Ives e tinha certeza de que ela denunciaria suas suspeitas à polícia. Então Catherine pegou seu filho e pegou um trem para Liverpool. Então ela retornou para a Irlanda. As autoridades foram à casa de campo e fizeram uma descoberta macabra. Encontraram um machado e fragmentos de ossos carbonizados no fogo da cozinha. Eles notaram um grande anel de gordura na borda do tanque de lavar roupa. Os jornais logo começaram a reportar a história e entrevistaram pessoas locais que afirmavam que Catherine estava vendendo o que acreditavam ser banha, mas na verdade eram os restos fervidos de seu vizinho. A polícia logo conseguiu rastrear a suspeita, pois ela havia deixado seu endereço residencial na Irlanda em uma carta na casa. Então, a polícia contatou seus homólogos irlandeses e Catherine foi presa no dia 28 de março na fazenda de seu tio em Callan. No momento de sua prisão, ela ainda vestia as roupas e joias da Sra. Thomas. Após ser informada sobre o crime, após a acusação de sua sobrinha, o tio de Catherine recusou-se a cuidar de seu filho, que foi enviado pelas autoridades para a casa de trabalho local. Catherine foi escoltada de volta para Londres e acusada de homicídio. O julgamento iniciou em 2 de julho de 1879 no Old Bailey, em Londres. Notícias do evento macabro que aconteceu 4 meses antes em Richmond se espalharam por todo o país e houve um enorme interesse público no caso. Catherine Webster se tornou tão notória que até o príncipe herdeiro da Suécia compareceu ao julgamento. As pessoas também foram à casa de campo em Richmond para ver onde o assassinato ocorreu. O julgamento aparentava estar concluído e decidido. Madame Tussauds já havia começado a produzir uma figura de cera de Catherine para sua Câmara dos Horrores antes mesmo do início do julgamento. Os jornais a retratavam como uma mulher violenta que passava tempo demais bebendo no pub. Todo o país achava que ela era culpada, mas Catherine declarou-se inocente. A defesa informou ao tribunal que todas as evidências eram circunstanciais. Ninguém a viu cometer o crime ou se livrar do corpo e a cabeça nunca foi encontrada, então ninguém podia ter certeza de que o corpo era de Mrs. Thomas. Eles sugeriram que outros poderiam ser responsáveis e Catherine tentou colocar a culpa em Mr. Church, o taberneiro, e Mr. Porter, seu ex-vizinho de Hammersmith. Uma testemunha crucial para a acusação foi uma chapeleira chamada Maria Durden, que contou ao tribunal que Catherine havia visitado sua loja uma semana antes do assassinato e disse que estava indo para Birmingham para vender algumas propriedades, joias e uma casa que sua tia havia deixado para ela. Isso sugeriu ao tribunal que o assassinato havia sido premeditado. O julgamento durou 6 dias, e quando o júri retornou, eles consideraram a ré, Catherine Webster, culpada. Antes da sentença, no entanto, ela anunciou ao tribunal que estava grávida. Ela foi enviada para ser examinada por matronas, que mais tarde retornaram para informar ao tribunal que ela não estava grávida, e Catherine foi condenada à forca. Ainda proclamando sua inocência, sua equipe de defesa apresentou um recurso contra a pena de morte ao secretário do Interior, mas o recurso foi rejeitado. Na véspera de sua execução, Catherine confessou sua culpa e deu um relato detalhado de suas ações durante e após o assassinato.
Finalmente tendo confessado seus pecados, Catherine Webster foi enforcada na prisão de Wandsworth em 29 de julho de 1879. O mistério em torno da cabeça da Sra. Thomas não foi resolvido e presumiu-se que Catherine a havia descartado no rio Tamisa. 131 anos depois, no dia 22 de outubro de 2010, trabalhadores realizando escavações entre o pub que Catherine costumava visitar e a casa de campo onde ela cometeu seu horrível crime encontraram um objeto circular escuro que, após inspeção, revelou-se ser o crânio de uma mulher. Foi encontrado no que em 1879 teria sido os estábulos do pub e estava em cima de azulejos vitorianos. Não havia DNA disponível, pois a Sra. Thomas não tinha parentes conhecidos, mas o crânio apresentava marcas de fratura consistentes com ter sido jogado escada abaixo e foi encontrado com baixos níveis de colágeno, consistentes com ter sido fervido. Acredita-se que seja o crânio da Sra. Julia Thomas. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem como de costume. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e eu verei vocês no próximo caso, breve.